A oposição ao desgoverno Lula realizou uma coletiva de imprensa e anunciou que o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes será apresentado na próxima segunda-feira 9, junto com o requerimento de urgência. Também ficou acertado que na próxima segunda-feira começará a obstrução no Congresso. Ontem, Rodrigo Pacheco afirmou que assim que o pedido de impeachment for protocolado, ele será apreciado pela presidência do Senado Federal. Iremos obstruir, essa decisão já foi tomada. Iremos fazer obstrução na Câmara dos Deputados. E vamos lutar pela anistia dos perseguidos políticos, iremos lutar para que a censura deixe de ser aplicada no Brasil. Não é possível. Objetivamente, qualquer medida, seja de obstrução ou de outra natureza, ela será discutida e tomada posteriormente ao protocolo desse pedido. Como é que vai funcionar aqui no Senado essa obstrução? Porque a deputada Bia já explicou como é que vai ser na Câmara. Como é que seria aqui no Senado? Pessoal, eu vou agradecer a todos. Por hoje era a manifestação e falar um pouquinho da tramitação, de quando vai ser o protocolo. Para a próxima semana, após o desdobramento disso, a gente anuncia a estratégia da oposição. Muito obrigado. Logo depois que o senador Portinho fez um pronunciamento, o presidente Rodrigo Pacheco disse que assim que esse documento for protocolado, que ele iria analisar. Queria saber se os senhores já conversaram com o senador Rodrigo Pacheco, como é que está a mobilização aqui dentro do Senado também, com outros senadores para o convencimento de fazer uma pressão. Como é que está esse trabalho? Bom, são duas ponderações. A primeira pergunta que foi feita aqui é com relação a quem está assinando o pedido, né? E a outra é sobre a tramitação desse pedido. Naturalmente que o presidente do Senado recebe esse pedido, ainda que indiretamente a Casa recebe e deve processá-lo conforme o mandamento regimental. Nós temos dialogado com o presidente quanto à gravidade do momento que nós vivemos e quanto à necessidade da Casa institucionalmente se posicionar. A Casa tem a necessidade de se posicionar institucionalmente. Independente de qual seja o resultado, é preciso oferecer à sociedade uma resposta. Essa reclamação, essa queixa, essa cobrança, ela é feita a todo tempo, em todos os estados e com um conjunto de senadores. Com quem a gente fala, essa cobrança é feita. Agora, em relação a quem vai assinar esse pedido, o pedido de abertura de processo de impeachment, há um conjunto de deputados que estão assinando e representantes da sociedade, pessoas da sociedade, porque, repito, a Lei 1079 e o regimento do Senado Federal, ele define prerrogativa para denunciar a qualquer cidadão brasileiro. Qualquer cidadão pode representar. Então, essas assinaturas estão sendo feitas por um conjunto de deputados federais, por representantes da sociedade, por pessoas da sociedade e não por senadores. E aqui um esclarecimento, porque há muitas pessoas questionando por que os senadores não estão assinando o pedido de impeachment. Importante esclarecer isso. Primeiro, não há nenhum impedimento que o senador assine o pedido de impeachment. Mas quem conhece a tramitação de um processo de impeachment, e já viu isso acontecendo no Brasil, há dois momentos. O momento em que ele é protocolado e quando ele é processado. Quando ele é processado, os que oferecem a denúncia no processo de impeachment vêm à comissão para dar depoimento, para apresentar as razões que justificaram o pedido de impeachment. Veja aqui a contradição que o Senado poderia se encontrar nesse momento. Senadores e deputados e boa parte da sociedade brasileira está a questionar justamente esse papel que pôs fim ao sistema acusatório brasileiro, onde você não tem o respeito às regras, o respeito às normas, com o inquérito das fake news, que nasce de forma unilateral, a partir de uma interpretação do regimento do Supremo Tribunal Federal, e que dali derivam uma série de outros inquéritos, um rol de investigados que ninguém conhece, não se sabe a quantia de pessoas. Ao longo do tempo, vai se chamando ao processo e investigando. De repente, muitos dos que estão aqui são investigados e nem sabem. Então, se nós estamos a criticar o fim do respeito ao império da lei, ao devido processo legal,
ao sistema acusatório, nós estamos a defender o sistema acusatório na sua regularidade constitucional e legal. Ora, o Senado Federal, ao processar um pedido de impeachment, vai cometer o mesmo erro? Embora, repito, aqui é uma casa política. E no âmbito político não há impedimento constitucional ou legal. Mas um senador funcionar como denunciante e depois voltar para a cadeira de senador, sentar e funcionar como juiz, é repetir o mesmo que Alexandre de Moraes está a fazer. Está acontecendo na investigação do vazamento. Olha o que o senador... O afetado é o investigador do juiz da sua causa. Este é o caso mais recente que interessa à imprensa. Vazou um conjunto de fatos inquestionáveis. Ninguém está questionando se aquilo é verdade ou mentira. Mas mais um filhote desse inquérito surgiu. 4792, se não me engano. Isso. Que faz o quê? Investiga o vazamento. Não se é verdade ou mentira. Para perseguir quem possivelmente deu à sociedade este presente. Este presente significa a liberdade. E é muito bom que se diga isso na semana do 7 de setembro. Eu considero este vazamento da Folha de São Paulo já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. É uma estrofe do hino da independência. Muito apropriado. Mas o que faz? O dono do inquérito abre mais um inquérito para intimidar e silenciar o surgimento da verdade. É assim que nós estamos trabalhando. E não podemos repetir o mesmo erro. Então, em resumo, os senadores não estão assinando o pedido de impeachment por uma questão de coerência, para não repetir aqui aquilo que se pratica lá e que é objeto de tanta resistência, de tanta queixa, e queixa legítima, porque é ilegal, porque é inconstitucional, porque acaba com o sistema acusatório no Brasil. Então, por essa razão, os senadores não estão assinando para evitar um conflito, não um conflito formal, porque, repito, a lei não impede, mas um conflito moral, ético, porque nós estamos apreciando e de repente iremos julgar, caso haja tramitação desse pedido, justamente esse tipo de conduta. Então esse é o argumento para os senadores não subscreverem, não assinarem os pedidos. Repito, o necessário para a tramitação aqui, o necessário é que um brasileiro, um cidadão apresente e que os fundamentos, as razões acusatórias estejam presentes. Se tiver justa causa, se tiver fundamento, processa-se, fato determinado, processa-se e julga-se conforme a Lei 1079 e o regimento do Senado Federal. Na semana passada, o senador Cleitinho disse que estava conversando com algumas lideranças e que havia a ideia de fazer uma obstrução aqui, por exemplo, no Senado Federal. Como é que está isso? A oposição, de fato, pretende fazer uma obstrução? Bom, a oposição está conversando a todo tempo. Eu penso que após a semana que vem, quando teremos aqui a apresentação desse pedido que está sendo feito por representantes da sociedade, pela própria sociedade, a Lei 1079, ela assegura que qualquer cidadão pode representar contra altas autoridades da República. Não é reservado a um senador da República ou a um deputado. Qualquer cidadão pode apresentar denúncia. Agora, cabe ao Senado Federal, aos senadores da República, processar e julgar. Uma vez lido em plenário esse pedido, cabe aos senadores fazerem esse julgamento. Então, qualquer medida, seja de obstrução ou seja de outra natureza, ela só deve ser adotada após o ingresso desse pedido. Então, nesse momento, o que nós estamos fazendo aqui é esse manifesto pelo Brasil, pelos brasileiros, em defesa da nossa liberdade. Por um Brasil sem censura. Nós estamos vivendo um período de censura, e pior, censura prévia. Porque quando você determina o impedimento de um veículo de comunicação, um canal de comunicação, um perfil social,
você não apenas pratica censura, porque censura ela é objetiva, aponta-se aquilo que é objeto do impedimento e impede a sua veiculação. Mas quando você impede um perfil, uma página, um instrumento ou um veículo de comunicação, pratica-se censura prévia, o que é muito mais grave. E é isso que nós estamos vendo no Brasil. É uma censura prévia e em massa, o que é mais grave. Então, objetivamente, qualquer medida, seja de obstrução ou de outra natureza, ela será discutida e tomada posteriormente ao protocolo desse pedido. Quero dizer que na Câmara nós já estamos nos movimentando, oposição, minoria, o PL e vários parlamentares de diversos partidos, e que nós já temos uma reunião marcada para segunda-feira para fecharmos as pautas pelas quais nós vamos brigar, continuar brigando, e iremos obstruir. Essa decisão já foi tomada. Iremos fazer obstrução na Câmara dos Deputados. E vamos lutar pela anistia dos perseguidos políticos, iremos lutar para que a censura deixe de ser aplicada no Brasil. Não é possível. O que está sendo feito não é só contra o X, o que já é um absurdo, sem nenhum processo legal, com total descumprimento às normas mais básicas de processo e constitucionais. O que está sendo feito é uma censura a todo o povo brasileiro. 22 milhões de pessoas que utilizavam o X para as mais diversas atividades, inclusive com proveito profissional. Quero dizer que não existe precedente nem paralelo na história do que está sendo feito nesse país. Mesmo os países que baniram o X não tiveram a ousadia do passo que foi dado aqui pelo ministro Alexandre de proibir e multar as pessoas que se utilizam do VPN, um recurso tecnológico para se informarem, para continuarem interagindo com o mundo. Lá atrás se queimaram livros para que as pessoas não tivessem acesso à informação. O que é feito hoje é numa escala infinitamente maior do que queimar livros. Estão impedindo as pessoas de terem comunicação e informação com o resto do mundo. Só as piores tiranias fazem isso. E eu quero dizer que estamos aqui no Senado, a casa que pode dar um basta a tanta tirania, a tantos desmandos. E o senhor Rodrigo Pacheco, presidente não só do Senado, mas do Congresso, portanto, presidente das duas casas, ele tem agido como verdadeiro avalista das atitudes irresponsáveis, das atitudes ilegais, inconstitucionais e tirânicas do Alexandre de Moraes. Por isso fica a nossa nota, e isso é só um primeiro passo dos muitos que serão tomados. E o segundo será certamente essa manifestação que faremos no dia 7 de setembro na Paulista. Convidamos, conclamamos a toda a população brasileira que não quer ficar omissa, que não quer assistir o país, essa derrocada, indo para o fundo do poço de uma tirania, de uma ditadura. Conclamamos a todos que participem, que estejam conosco na Paulista no dia 7. Ou, quem não puder estar lá, mesmo da sua casa, da sua rua, do seu bairro, com uma camisa verde e amarela, bandeira do Brasil, mostrando claramente, fazendo uma fotografia para o mundo de que o Brasil não é, nunca foi uma tirania, nunca será conivente com essa ditadura. Nós queremos a liberdade e por isso vamos lutar por ela. Agora? Sim, na segunda-feira, quando estivermos de volta. Quanto tempo exatamente? É plenário, comissão? Nós vamos obstruir tudo para que a gente consiga as nossas pautas, e a primeira dela é a admissão aqui no Senado do impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Líder, ontem